com essa bela paisagem. Tudo bem, Zanin? Tudo bom? Tá me ouvindo, Thalita? Perfeitamente. Ótimo, então. Tá, tô aqui com essa bela paisagem atrás de mim e torcendo para que não chova na antecipação, porque está Chover, ameaçando um poxa, o pouquinho, céu mas tá o azulzinho dia aí, está parece que tá uma maravilha de tempo, não vai chover, não. tá meio nubladinho. Você sabe que eu voltei de São Miguel do Gostoso e o nosso Sim. clima está tão alterado que tem aquela sala de cinema, já expliquei para vocês, ao ar livre, mas não é que num dia caiu um temporal que a sessão ao ar livre teve que ser suspensa. Isso não aconteceu nos 10 anos de existência do festival, mas esse ano aconteceu. E aí nós tivemos que ir para aquela sala fechada, que comporta muito menos gente, não tem o mesmo charme, para o festival ter continuidade. Então eu agora já saí de São Miguel do Gostoso, já estou em João Pessoa, da Paraíba, o festival começou ontem, e estamos aqui mais uma vez às voltas com o cinema brasileiro. Em tempos de mudança climática, tá aí mais um exemplo, né? Em Gostoso. Pois é. Vamos começar com as estreias no cinema? Então, Zanin, a gente começa com esse filme finlandês, é isso mesmo? É da Finlândia, tá certo? Folhas de Outono. Conte mais pra gente. É uma história de amor. Isso, eu vou falar um pouco rapidamente sobre essas estreias e sobre os festivais, porque a gente não tem lá muito tempo e essa está sendo uma semana bastante especial os lançamentos de cinema que eu gostaria de recomendar. Então, em primeiro lugar, como você destacou, esse filme finlandês Folhas de Outono, que é do Aki Kaurismäki, que é um cineasta bastante conhecido no mundo do cinema, inclusive o irmão dele, que é o Mika Kaurismäki, também é conhecido, inclusive, por ter morado no Brasil. Durante muitos anos, o Mika, que é o irmão dele, que é cineasta, também morou no Rio de Janeiro, morou aqui no Brasil, e é apaixonado pelo país e tudo mais. Então, são dois irmãos muito simpáticos. Agora, o Aki Kaurismäki, ele foi considerado por grandes críticos do cinema, esse filme dele concorreu no Festival de Cannes. E para muitos críticos importantes da cena internacional, era o filme favorito, um filme que encantou muita gente. Eu tinha ouvido falar disso já, porque eu sigo bastante o noticiário de cinema em outros países também, e esse filme estava badaladíssimo. Então, quando ele chegou, eu estava muito curioso para ver, ele não me decepcionou de jeito nenhum, eu fiquei encantado pelo filme. Eu vi na Mostra de Cinema aqui em São Paulo e agora ele entra em cartaz. É um filme que é uma história de amor, é uma história de amor entre duas pessoas que têm uma série de problemas na vida, nos seus empregos, nas suas vidas pessoais. São duas pessoas assim bastante desamparadas, vamos dizer assim, e que conseguem, através dessa história de amor, realizar algo parecido com a felicidade em suas vidas. É um filme que, dito assim, parece um filme muito otimista, e ele é otimista mesmo, mas ele não tem nada de bobo. Né? O filme é seco, despojado, vocês vão ver, né? Quem for assistir o filme, ele não usa música gratuitamente, não usa grandes falas de amor, grandes declarações de amor, tudo é muito assim enxuto, muito seco. E, portanto, na minha opinião, as emoções são transmitidas de uma maneira muito mais autêntica do que se fossem jogadas na cara do espectador, com cargas de música melosa, frases de efeito e tudo mais. É assim, um primor de filme. Um grande crítico francês nos deixou recentemente, disse desse filme que era uma pequena obra, e eu acho mesmo isso, que é uma pequena obra-prima e que não deve sair dos nossos espectadores que gostam do cinema. Ótimo. O próximo agora é o japonês Monster, e eu fiquei curiosíssima para saber sobre essa história. Esse filme também é muito especial, muito legal. Esse é um cineasta também que eu recomendo muito, é um cineasta que é muito conhecido
no circuito do cinema de arte, né, que é o caso Koreeda. Todo mundo que gosta de arte já conhece, aprecia pela nova obra desse cineasta japonês. E esse filme é muito interessante, aborda questões contemporâneas, como as questões identitárias, questões de bullying na escola, né? Questões entre pais e filhos, ou mãe e filho, no caso mais específico aqui, relacionamento entre professores e alunos, toca em todos esses assuntos, mas toca de uma maneira totalmente original, Thalita. Ele procura entender o ponto de vista das pessoas envolvidas e como a interpretação da realidade muda segundo o ponto de vista daquele que está narrando uma história. Na verdade, ele está dialogando com um grande filme japonês dos anos 50 que se chama Rashomon, do Akira Kurosawa, que é isso, é uma história de um crime, né? No caso do Kurosawa, é a história de um crime narrado por pontos de vista diferentes, né? Mostrando que a realidade não tem um ponto de vista único, mas depende daquele que assistiu ao fato, participou dele ou está narrando esse fato para uma outra pessoa ou para uma plateia. Então, nesse caso, esse é um menino cuja mãe começa a ficar aflita porque ele tem uma mudança muito súbita de comportamento, ela presume que esteja passando alguma coisa com o menino na escola, vai investigar. Em princípio, há um professor que parece que teve uma atitude meio suspeita com os alunos e passa a ficar na berlinda, né? Mas a mãe também tem uma participação nesse caso. E a própria direção da escola, que não quer problemas e que tenta botar panos quentes, né, em qualquer tipo de investigação que se possa fazer. E o filme é narrado dos pontos de vista diferentes. Então, nós, espectadores, somos lançados naquela posição da dúvida. Quem tem razão? O que de fato aconteceu? Né? É um filme assim que nos faz pensar, nos convida ao pensamento e nos tira as certezas fáceis. Isso não quer dizer que a gente não possa apurar a verdade, mas que a verdade é algo de muito trabalhoso, né? E que nós não podemos nos fiar numa única testemunha. Então, por exemplo, uma pessoa que denuncia outra, essa pessoa que está denunciada não pode ser condenada automaticamente pelo testemunho de uma única pessoa. É preciso entender suas razões, entender o que aconteceu e entender os depoimentos de outras pessoas que estejam envolvidas nesse caso. É um filme muito oportuno para a nossa época e trabalha todas essas questões que eu estou colocando assim, de uma maneira bastante sumária, bastante rápida, trabalha com uma sutileza muito grande e vai nos tirando o chão. Nós vamos indo no filme assim, vamos acompanhando o filme. Bom, então o que aconteceu é isso. De repente acontece alguma coisa, ou uma outra palavra, uma outra testemunha que assistiu a mesma coisa e que nos coloca na dúvida. E eu acho o seguinte: estar na dúvida hoje em dia é um ato de saúde mental e saúde política. Nós temos que fazer um esforço de entender a realidade na sua complexidade e não pelas suas falsas aparências. Esse é um filme que nos ensina muito sobre isso. É um filme quase que filosófico, na verdade. Muito bom. Eu queria o spoiler desse filme, porque eu fiquei muito curiosa para saber o que se passa, mas enfim, vou assistir. Não vou dar spoiler. Droga. Assistam esse filme, não percam. Você, às vezes, eu também não tenho muito preconceito contra spoiler, mas nesse caso aí, é um filme que você vai descobrindo ele aos poucos. O encanto dele é esse, né? Vamos para Pedágio, brasileiro. Pedágio, um brasileiro polêmico, muita gente gosta, tem gente que gosta menos, mas é um filme badaladíssimo, é o segundo longa dessa diretora de muito talento, isso é inegável, é a Carolina Markovits, e traz uma atriz que eu acho muito boa, que é a Maeve Jenkins, que a gente conhece daqueles filmes já do Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho. Ela vem fazendo um trabalho muito...
tem trabalho na televisão também e tal, e ela é uma assim, fantástica. O filme com a Maeve lá já é mais do que metade do caminho andado já está feito, porque você pode ter certeza que você tem uma grande intérprete comandando o elenco, né? E no caso, o filme tem esse título e a Maeve é a principal papel nesse filme, porque ela é uma funcionária de um pedágio, justamente. Né? Ela é aquela pessoa que fica no pedágio cobrando a tarifa dos motoristas. E ela trabalha num pedágio situado em Cubatão, exatamente na Baixada Santista. Né? E ela tem um filho, ela está preocupadíssima com o filho dela, porque o filho mostra assim um tipo de comportamento com o qual ela não concorda, porque ela é uma mulher conservadora, né? E o filho é LGBTQIA+, né? E ele está tentando se promover fazendo vídeos nos quais ele traveste. E a mãe fica dada com isso, e tão desesperada, que ela acaba indo para a chamada cura gay, entre aspas, né? Que é propagado por uns falsos religiosos, né? Que exploram a fé, a credulidade alheia, né? E leva o filho a um desses curandeiros, um desses pastores, cobra uma fortuna, e essa mulher não tem dinheiro. Ela tem um namorado, parece que tem uma conduta um pouco com os estranhos dentro de casa, e ela acaba se associando a esse namorado porque ela precisa levantar uma grana grande para o padrão dela e rapidamente, porque o filho está com 17 anos e o curandeiro lá diz que se passar dos 18, coisa não tem jeito, é muito mais difícil, então ele tem que ser tratado imediatamente. Né? Então, enredo, né? Eu achei o filme muito bom, com alguns exageros que não me parecem muito legais, assim, para mim como espectador, né? Eu acho, por exemplo, assim, essa figura desse pastor que ministra a cura gay, eu acho excessivamente caricato, né? Eu acho que essas pessoas que fazem isso já são caricatas por si mesmas e você não precisa enfatizar essa caricatura, eu acho que perde um pouco de força e de credibilidade. Mas é um filme a ser visto, ele tem ganhado vários festivais, inclusive ganhou o prêmio principal do Festival do Rio de Janeiro. E ele tem essa recomendação mesmo. Apesar de ter esse roteiro que às vezes me parece excessivamente pensado, excessivamente demonstrativo, que é um roteiro que quer demonstrar uma tese, e com isso perde um pouco de naturalidade, mas é um filme que é muito curioso, é muito atual e denuncia coisas gravíssimas acontecem no nosso país e em outros países do mundo, né? Que é a utilização da fé para fins comerciais e, no fundo, aí para fins criminosos, realmente. Então, é um filme brasileiro que entra com força, eu acho que é um filme que tem potencial para fazer um bom público, não vai ser um blockbuster brasileiro, porque, afinal de contas, ele também é angustiante em certa medida, tal, mas eu tenho a impressão que ele vai encontrar o seu público de uma maneira significativa. Zanin, temos 3 minutinhos. Quer escolher um último para comentar? Vamos deixar os festivais de lado, então, né? Tudo bem, só... Eu falo na próxima semana, eu falo do Festival Aruanda, que vai estar terminando, né? E a gente comenta a premiação e tudo mais. Mas só dizer que o Aruanda começou ontem à noite com uma cerimônia muito bonita, porque o Aruanda é o nome de um filme que foi feito em 1960 e que tratava bolas da Serra do Talhado e tal. E dois desses bolas que eram crianças na época da filmagem, agora são adultos, idosos, e foram ontem receber o prêmio pela atuação nesse filme, que é um filme histórico. Então foi realmente uma cerimônia muito bonita, eles choraram, a gente chorou com eles lá, porque foi muito emocionante, e o festival começou a todo. Hoje começa a mostra competitiva e na sexta-feira que vem eu falo o que rolou
nessa semana. E aí temos tempo para mais um filme, né? Um minutinho, pode ser? Pode ser, sim, pode ser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou destacar esse filme italiano que eu gostei muito, chama Estranha Comédia da Vida, de um diretor chamado Roberto Andò. É uma comédia dramática e tem no elenco o personagem principal, que é interpretado pelo Tony Servillo, que é, na minha opinião, o maior ator italiano contemporâneo. O cara é um monstro, né? O cara em cena você fica assim, né? Já grudado no personagem dele. E ele faz um personagem especial, ele interpreta um personagem real, o grande dramaturgo italiano, siciliano, que é o Luigi Pirandello, que escreveu peças famosas, livros. Eu adoro o Pirandello, assim, adoro de paixão o Pirandello. E ele ganhou o prêmio Nobel, inclusive, isso nos anos 20, lá atrás, né? Ele ganhou o prêmio Nobel. E aqui ele é o personagem dessa história ficcional. Ele vai para a Sicília, né? Porque ele vai para o enterro de uma senhora que havia sido ama na infância dele, ama de leite da infância dele. Ele fica muito comovido com o falecimento dela e vai para o enterro dessa pessoa. E, ao mesmo tempo, tendo uma crise de criatividade. Ele não está conseguindo escrever direito. Então, ele está naquele bloqueio, famoso bloqueio do escritor. E ele encomenda o enterro dessa senhora, e os dois agentes funerários, que são uma dupla fantástica, né? São também dramaturgos amadores e começam a dar ideias para o Pirandello e acabam tirando ele da crise criativa. Então, é uma comédia, mas não é aquela comédia escrachada, é aquela gente e que reflete também sobre as relações entre literatura, teatro e cinema. É muito bom. Quem gosta dessas coisas, não perca esse filme, eu recomendo vivamente. Cinema italiano na cabeça. Já nos cinemas também. Zanin, bom festival para você por aí. A gente se encontra na sexta, então, tá bom? Um beijo enorme. Bom final de semana, Beleza. boa semana. Até!